Don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you? 49 páginas, né, até então. Só que aqui só tem até o artigo 290. Só até o 290. Vai faltar mais 10 artigos aqui. Entendeu? Então o que acontece? Aí algumas pessoas me deram o dinheiro aqui, só que não trouxe a lista hoje não. Não trouxe a lista não. Mas aí, quem foi o pessoal que me deu mesmo? O hábito é interessante, de 3 meses. A gente vai passar algumas legislações aí com calma, outras a gente vai ter que correr porque a gente já viu elas já. A questão da redação aí a gente vai ver se a gente consegue novamente disponibilizar ela, porque realmente vai acontecer a redação. Bom que já teve as aulas, já está no YouTube lá, só vocês digitarem Henrique Orleone lá que vocês vão encontrar as aulas de redação. Então esse é o Estatuto do Servidor, ele é comentado. Nós temos o seguinte, nós temos trabalhador da iniciativa privada, ele é regido pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 1943, feito por Getúlio Vargas. Aí, Juscelino Kubitschek veio depois, ele foi e fez essas leis aqui, ó, foi em 1952, né? Então, quer dizer, essas leis aqui, que garantem direitos para a gente, ela traz alguns deveres, ela traz previsão de punibilidade se houver alguma violação de alguma regra, de alguma lei, né? Então aqui, ó, disposições gerais. O pessoal está acompanhando aí, gente? Aqui, ó, pessoal. Artigo 1. Esta lei regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. Funcionários civis porque tinha muito questão de militarismo na época, né? Tanto é que nós passamos depois por uma ditadura militar. Então o pessoal costuma dizer aos funcionários civis os funcionários militares, né? E aqui a gente vê a diferença entre direito e vantagem, né? Direito não é a mesma coisa que vantagem. A gente vai trazer isso lá para frente, né? As concessões, para você ter concessões, você tem que preencher determinado requisito. Ela estando em lei não quer dizer que você tem direito a ela, você tem que preencher determinados requisitos. Aqui, ó, a Constituição Federal trata dos servidores públicos, desde o artigo 37 ao 41, trazendo expressamente a forma de ingresso no serviço público, os requisitos a serem preenchidos, o prazo de validade do concurso, aspectos gerais a respeito da remuneração e alguns direitos, aposentadoria, greve, sindicalização. Sendo assim, a lei que trata do serviço público estadual não poderá contrariar os dispositivos constitucionais. Então, gente, nós temos o seguinte, dentro daquela hierarquia, onde a Constituição Federal, ela é a lei suprema. Abaixo dela vão vir as leis estaduais, vai vir a Constituição Estadual, depois vai vir isso aqui, ó. Isso aqui vem depois da Constituição Estadual, isso aqui é uma lei estadual. Então, aqui nós estamos falando o seguinte, que vai tratar da forma do ingresso no serviço público, o prazo de validade do concurso. Qual que é o prazo de validade de um concurso? 2 anos. Prorrogar para mais 2. Prorrogar para mais 2. Exatamente. Então, olha só vocês verem aqui, ó. Artigo 2, ele define o que é funcionário público, gente. Ele define o que é funcionário público. Ó, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Essa definição aqui, ela difere de quê? Ela difere lá do Código Penal, porque lá é para fins de punição, lá nos crimes contra a administração pública, não é isso? Vocês lembram lá no Código Penal, lá, na hora que você está estudando peculato, prevaricação, concussão, aí você vai chegar lá e olha quem é que é funcionário público, aí você percebe o quê? Funcionário público é qualquer camarada que preste uma atividade laboral, sendo remunerado ou não, né? Nesse sentido aqui não, aqui nós estamos falando, aqui funcionário público para fins desse estatuto. Aí você vai ter o funcionário público
Você vai ter o cara que presta o serviço interino, que a gente vai ver mais para frente aqui. Ó, esse artigo define o conceito de funcionário público, né? A Constituição Federal define o conceito de investidura em cargo público. Ó, investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos. Vocês sabem o que é provas e títulos, né? É o que teve na guarda municipal aí, quem é vigilante, né, teve facilidade aí, porque o cara entrou com a pontuação a mais na segunda fase, né? Pois é. Então, ó, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego na forma da lei. Por que cargo ou emprego, gente? Porque é o seguinte, vocês vão exercer um cargo. O cara que é CLT, né, igual a junta comercial, se não me engano, é autarquia, o cara, ele é servidor público, mas ele não é regido por isso aqui, não. Isso aqui para ele não vale nada, não. Entendeu? Por quê? Ele não é estatutário, ele é CLT, ele é servidor público, mas ele é CLT. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, né? Aí no estado aí também nós temos esse exemplo também. O cara que ele é funcionário público, mas ele não é seletista, né? Ele não é estatutário. Ó, posse é o ato de provimento do cargo público. E provimento é o preenchimento do cargo público. Então, gente, isso aqui está no artigo 37 da Constituição. Nós temos que fazer uma ligação entre as legislações. A Constituição Federal traz essa definição, o Estatuto do Servidor está aqui embaixo, ó, que é uma hierarquia, uma pirâmide. Né? Ó, nessa pirâmide nós temos Constituição Federal, Constituição Estadual e abaixo nós temos a lei. Aqui que está a lei estadual. Ó, o artigo 3º, cargo público, aí nós trazemos aqui um conceito. Cargo público, para efeito desse estatuto, é criado por lei número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Então, olha para vocês verem aqui. A carreira do agente penitenciário foi aí no ano passado aumentar o número de servidor público. Foi ou não foi? Foi para 8 mil, é isso? Não é? Era 5 mil. Aí foi lá e mudou a lei da carreira, mudou para 8 mil. Mas por quê, gente? Tudo tem uma lógica. E a lógica desse negócio aí não é a coisa lero-lero. É porque a lei exige. A lei exige que você tenha determinado número de cargo criado, né? Aqui, ó, tá aqui no artigo 3. Né? Criado em número certo, com denominação própria e pago pelo cofre do Estado. Alguém já viu um comentário aí de que o pessoal contratado não é pago pelos cofres do Estado? Pois é, tem esse comentário, eu não sei se é, se não é. A questão toda é o seguinte, o servidor público, ele é pago através do dinheiro proveniente dos cofres do Estado. Então, essa é a definição, gente, de cargo público. Né? E qual que é a definição de servidor público para fins desse estatuto? Somente para... É o cara que aqui, gente, é o cara que é investido em cargo público. Entendeu? A definição é o conceito jurídico da coisa, gente. Ó, funcionário público. Artigo 2, funcionário público. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí, aqui tem o conceito de investidura. Investidura depende de aprovação. Aí você tem que seguir todos aqueles requisitos. Entendeu? Cargo público, ó, tem que ser criado por lei, em número certo, com denominação própria e pagos pelos cofres públicos. Os vencimentos obedecerão a padrões fixados em lei. Isso aqui é o parágrafo único. Os reajustes serão de iniciativa do governador, conforme a Constituição Estadual, no artigo 66, inciso 2, a linha B. Lembrando que eles não podem ultrapassar o teto estipulado e previsto na Constituição. Inciso 3. Inciso 3. Não é? Além disso, são irredutíveis, conforme o artigo 37. Então, gente, essa questão aqui do subsídio é muito interessante, que nós passamos pelo artigo 37. Foi ou não foi? Não pode ultrapassar o subsídio do... Isso. E assim, a nível federal, vocês lembram lá que começa com o subsídio do... Ministro do Supremo Tribunal. Entendeu? Então, gente, isso aí nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que o salário do servidor público, o que vai ganhar mais é o ministro do Supremo, que eu não sei se é 30 mil, não sei quanto que é não.
Quer dizer, isso aqui está no artigo 37 da Constituição, que fala de quê, gente? Fala da administração pública, que a gente estudou e que a gente vai dar uma pincelada de novo. Ó, aqui embaixo, aqui mesmo começa falando aqui, ó, subsídio do ministro, né? Aí fala aqui toda aquela parafernália aqui, explicando o quê? Explicando que no final, o servidor público ele pode ganhar mais que o governador, né? Ó, na Constituição Estadual segue a seguinte redação: a remuneração dos servidores, o subsídio que trata o parágrafo 7, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, gente, isso aqui está falando o quê? Para você dar um aumento para o servidor público, tem que ter uma lei, né? É igual o agente penitenciário aí teve um reajuste, foi ou não foi? Teve uma lei lá, já foi aprovada, né? Então aqui, gente, olha para vocês verem, observada a iniciativa privada, quer dizer, é um nivelamento do nosso salário com o salário de quem trabalha aí fora, né? Isso aí é ruim demais. Aqui agora é o artigo 4, gente. Aqui começa a dar uma complicadinha, só que é o seguinte, pessoal, eu deixei aqui bem destrinchado. Ô Tadeu, senta com alguém por gentileza para conseguir destrinchar esse estatuto aqui. Então, pessoal, aqui é aqui onde o cara morre, o cara começa a estudar estatuto do servidor, o cara já larga aqui no artigo 4, né? Por quê? Porque é chato. Você tem que entender esse troço aqui, daqui para frente fica um pouquinho difícil, para depois chegar em benefício o trem melhorar. Mas até então, aqui, ó, os cargos são de carreira isolado. O que é cargo de carreira, gente? A gente já viu isso aqui. Progressão, promoção. E o cargo que não é de carreira, pessoal? Isso. Mas aí, no caso do efetivo, aí é aquele cargo que ele não tem a promoção, ele não tem progressão, não tem nada não. Não tem nenhum tipo de benefício, né? Ele é aquele cargo ali onde você vai entrar como enfermeiro A, você vai aposentar como enfermeiro A. Nós não, nós temos aí o quê? Vai para número 4, né? Tem a letra aí de A a J, não é isso? Vocês estão estudando aí, né? Então, gente, ó, aqui, ó, nós estamos falando o quê? Do cargo de carreira e do cargo isolado. O cargo de carreira é o cargo que existe progressão. A permanência na carreira leva a alcançar classes mais altas, feito para estimular a permanência do servidor na carreira, né? Cargo isolado é aquele que não é organizado em carreira e não possui progressão. Aí aqui, gente, ó, aqui nós temos aqui definição de cargo, definição de classe, definição de carreira, né? Mas o que? Qual que é a outra definição que a gente leu, gente? Definição de cargo público, definição de servidor público. São conceitos jurídicos que às vezes não está de acordo com o dicionário, não. Isso aqui, gente, isso aqui são conceitos formados através de um entendimento jurídico. Às vezes isso aqui não vai estar igual em outra lei, não. Entendeu? Então é igual eu falei, a diferença daqui para o Código Penal, nesse sentido aí, entendeu? Quando você vai estudar o que é empregado público, servidor público, para fins de direito penal, para fins de punição, qualquer um que exerce um cargo que não receba nem nada, o cara é servidor público, ele é empregado público, né? Então, gente, aqui, ó, classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento, né? Então, dá um exemplo aí, gente, de classe. Isso, mas dá um exemplo aí. Duas classes, me dá um exemplo de duas classes. A polícia também tem classe também. Então, ó, a classe, gente, é o seguinte, nós temos um ASP 1, né? ASP 1A, não é isso? O cara começa na carreira com ASP 1A. O ASP 1B, entendeu? Você tem o quê? Você tem ali uma progressão, né? Quando o ASP 2, aí você tem duas classes, entendeu? Tem duas classes. Tem o ASP 1 e você tem o ASP 2, não é verdade? Aí você divide a classe. O conjunto você tem a categoria. O ASP 1 é a classe, o ASP 2 é outra classe. Isso.
Juntando tudo, você tem a categoria. Ó, carreira é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonado segundo os padrões de vencimento. Entendeu? A carreira é o resultado da progressão. Sendo assim, as classes serão definidas pelo seu posicionamento dentro da carreira. Entendeu, gente? Então você tem classe, você tem carreira. Mas assim, igual ele faz as classes de soldados, né? Classe de sargento e a carreira da polícia militar. Exatamente. Exatamente, entendeu? Isso é como se fosse primeiro sargento, segundo sargento. Isso, só que os primeiros, quem é sargento é da mesma classe. São os praças. Isso, os praças lá, entendeu? As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento, né? O regulamento define a forma de atuação do servidor. Nós temos a nossa lei da carreira, que vai dizer quais são as nossas atribuições, o que é a nossa função, o que não é, né? Respeitada essa regulamentação, parágrafo único aqui do 7, gente. Respeitada essa regulamentação, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes, né? Aí o parágrafo traz a exceção seguinte: as diferentes classes de uma profissão podem praticar as atividades incumbidas a determinada classe. O ASP 1A pode bater tranca igual o ASP 4A, e vice-versa, né? Isso aqui está trazendo aqui na lei. É claro que na nossa carreira, né, você tem um agente penitenciário, né, que praticamente é a mesma função, mas outras carreiras aí às vezes tem uma diferença. O cara é enfermeiro, né? Aí muda um pouco a atribuição dele a partir do momento que ele vai progredindo na carreira. E tem a questão quando ele vai melhorando, a classe vai. Tem algumas instituições que a classe vai aumentando, aí o cara chega até a chefia. Chega a chefia, inspetor, exatamente o que o nosso colega trouxe aqui, é igual na Polícia Civil acontece. O cara entra como, hoje, né? Hoje é investigador. O cara entra como investigador, o cara chega a inspetor, né? O cara chega a inspetor, quer dizer, a questão da chefia dele, ela advém através de quê? Através de uma progressão na carreira dele, né? Parágrafo 1 que nós lemos. Artigo 8. Quadro é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Então, gente, ó, o quadro dos servidores penais, me dá um exemplo aí. Quadro dos servidores prisionais, me dá um exemplo. Agente, diretor, secretário, subsecretário. Olha, pessoal, ó, a gente que está o superintendente está lá na guarda prisional, não tá? Na carreira. A gente começa a contar dele para baixo. Bom, Elias, como é que tá? Tudo bom? Beleza? Bem-vindo aí. Senta com alguém, porque aqui para você pegar um entendimento legal aqui, que isso aqui tá difícil. Tá joia. Então, gente, olha para vocês verem. Topo da pirâmide é para. Não é? É os mais. Você começa dali, porque ele está na carreira. Os outros. Oi? Tem certas funções dentro do sargento que não existe, não é? Ela é regulamentada no caso, ela se comporta não. Específico não é regulamentada. Não, inclusive até está aqui até aqui. Na verdade. O cara espetou, você não tem escrever no regulamento. Ô, gente, existe o apelido. Né? Então, pessoal, essas coisas assim, olha para vocês verem uma coisa. Nós temos aqui, gente, vocês esqueceram do administrativo também. eu ia perguntar se o administrativo Entra também, servidor prisional, entendeu? Então, gente, aqui ó, nós temos um quadro, né? Nós temos um quadro, nós temos as classes, nós temos a carreira, não é isso? Carreira é o conjunto de classes? Perfeito. Né? Então, gente, olha para vocês verem aqui. A gente vai estudar depois o que é cargo. A carga isolada a gente já viu já. A função gratificada a gente vai entrar mais nela, entendeu? A gente vai entrar mais nela.
que ela, a gente já viu ela no artigo 37, a gente vai voltar nela de novo, né? Não haverá equivalência entre diferentes carreiras, nem entre cargos isolados ou funções gratificadas, né? Não há equivalência, gente. Não equivalem, né? E que, ó, carreira, cargo isolado ou função gratificada. Quer dizer, eu dei um exemplo aqui muito interessante aqui. Ó, as carreiras não podem ter equivalência, ainda que ocorra analogia de atribuições. Ou seja, a Constituição veda a equivalência entre carreiras. Exemplo, delegados de polícia atualmente estão exigindo a equiparação de sua função com as demais carreiras jurídicas, dando ao delegado as garantias de inamovibilidade, entre outras, destinadas a juízes e promotores. Olha para vocês verem, gente. Quem lembra que o delegado agora é carreira jurídica? Alguém lembra disso? O delegado agora, o que é carreira jurídica, gente? Carreira jurídica é uma ficção. Ficção é aquilo que não existe, que a gente cria depois, não é isso? Não vem do nada. É uma ficção que foi criada para quê? Carreira jurídica. Para o cara que quer ser juiz, o cara tem que ter 3 anos de advogado, ou tem que ter dado aula 3 anos, ou tem que ter, quer dizer, tem que ter 3 anos de carreira jurídica. Tudo isso é carreira jurídica. É o cara oficial de justiça, é o cara que deu aula, é o cara que é promotor de justiça, defensoria pública. Então isso aí é carreira jurídica, gente. O delegado conseguiu reconhecer que ele é carreira jurídica, conseguiu através de uma lei estadual, né? Uma lei estadual. Não só o delegado, mas também o oficial da PM. Tanto é que você não pode fazer mais concurso para o oficial da PM. Você não pode mais fazer. Tem que ter agora o ensino superior na área de direito. E esse cara, 3 anos depois que ele estiver lá na polícia, ele pode fazer concurso para juiz? Pode. Carreira jurídica. Então, gente, o delegado aqui pediu isso. Mas por que ele pediu, gente? Vamos tentar entender aqui. O que ia trazer para ele de benefício? Ia trazer a questão salarial, porque promotor não está ganhando mal de jeito nenhum. Bom, filho. Futebol? Tá, cadê a chave? Ali, pega a chave. Não, tá tranquilo. Entendeu? Então, gente, olha para vocês verem. O cara quer o quê? O cara quer olhar lá na frente, o quê? Na questão financeira, né? E ele não é bobo, eles estão certos. Aí aqui, ele traz outras garantias que o promotor tem, né? Aqui, ó, inamovibilidade. Se um promotor denunciar um governador, denunciar um camarada, um dono de uma empresa poderosa aí, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser transferido, né? É inamovibilidade. O promotor tem isso, o juiz tem isso, porque aí o cara fica mais isento para ele tomar as decisões dele, não é verdade? Então, gente, é isso aqui, tá? Além disso, o artigo 24 da Constituição traz a seguinte redação: é vedado vincular equiparação à espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A nossa equiparação salarial, ela é vedada. Entendeu, gente? Por quê? Só que ela aconteceu aí. Tudo, gente, tudo na vida é o seguinte: é movido por política. E política é que faz as leis. E as leis, elas vão de encontro aos interesses de quem é poderoso. Se, por exemplo, a polícia consegue exercer um poder tamanho que o Estado não consegue privar ela de fazer um movimento grevista, naturalmente nós podemos entender que o polo de força foi transferido para a PM. Então, a partir do momento que a PM ganhou mais força que o Estado, aí o que ela faz? Ela impõe, não é isso? E no nosso caso, gente, teve aí movimentos grevistas e a gente pediu equiparação. E o governo ele trouxe a equiparação porque na época da Copa a coisa rolar tranquilo. Você está entendendo? Então, por quê? Porque na época da Copa a gente teria condição de ser mais forte do que o governo. Quer dizer, é a lei da necessidade. Ele precisa da gente para a gente fazer o negócio rodar bacana. E a gente, nesse sentido aí, foi nesse sentido que a coisa aconteceu. Então, lei, gente, lei, ela surge a partir de uma pressão social. A maioria das leis é assim. Essas leis aqui não foi um cara bonzinho que chegou lá e escreveu, não. Isso aqui vem de outros esboços de lei, sabe? Quer dizer, as leis,
Constituição Federal, quantas Constituições nós não tivemos? Né? Nós tivemos Constituição Arcaica. Eu trouxe lá no início, quem é que lembra aqui, sobre o Código de Hammurabi. A gente comentou o seguinte, que a redação deles ela era tão simplória que parecia que um cara que a gente chegou hoje aqui escreveu: ah, fulano não pode matar o outro e tal, por quê? Não tinha aquela reflexão, o negócio era meio ambíguo, dava dupla interpretação, entendeu? Então aqui, gente, vamos para o artigo 10. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Aí, nós vamos lembrar aqui o que, gente? Quem é brasileiro, quem é brasileiro naturalizado, quem é estrangeiro. Para o cara ser brasileiro naturalizado, ele nasceu na Jamaica e ele veio para o Brasil, o que precisa, gente? Nós estudamos isso. Aqui pelo menos há 15 anos e não ter sido processado, julgado legalmente. E se ele veio de Portugal, ele nasceu em Portugal e veio morar aqui? Tem reciprocidade, não, tem reciprocidade em Portugal para aqui. Exatamente. Não precisa ter um ano. A partir do momento que há uma reciprocidade de tratamento entre o brasileiro que está lá, ele aqui vai ter os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os previstos nessa Constituição. Que é o quê? É os cargos de presidente da República, né? Quais são os cargos aí que são voltados somente para o brasileiro nato? É interessante a gente fazer essa revisão, que a gente vai voltar depois lá, algumas pessoas que não viram, não chegaram a ver. Quem aqui que não chegou a ver essa parte de brasileiro nato, mesmo lá fora? Levanta a mão aí. Então, algumas pessoas chegaram a não tomar conhecimento. Então, gente, olha para vocês verem, isso aí cai na prova. Isso aí é a parte de brasileiro nato e naturalizado, né? Quais os cargos, gente, que podem ser ocupados só por brasileiro nato? Presidente, vice-presidente, ministro da Defesa, ministro da Justiça, cargo... Não, peraí, gente. Ministro da Justiça, não. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ó, peraí, ó. Presidente. Vamos falar os 4 presidentes. A macete. Isso. O presidente do Senado, né? E o presidente da Câmara. Presidente e vice-presidente. Presidente do Senado. Isso, presidente da Câmara, depois do Senado. Aí tem a carreira diplomática. Não, aí o 5º presidente. É o presidente do Supremo Tribunal. Isso. Depois você tem mais 3 camaradas. Aí tem a carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Então, gente, isso aí é voltado para quem é brasileiro nato. Quem é brasileiro naturalizado não consegue isso aí não. Se o cara vier de Guiné-Bissau e o cara nasceu em Guiné-Bissau e mudou para cá, quanto tempo ele tem que ter para ele ser brasileiro naturalizado? Na Guiné-Bissau fala português. Fala português. Moçambique, Açores, Angola, Timor-Leste, tudo isso aí, né? Cabo Verde. Países que falam língua portuguesa. Exatamente. Isso é a concessão que o Brasil faz para esses países aí. Uma concessão. É só diferente lá no cara de reciprocidade aí, seria um pouquinho. Isso, Portugal. Isso é pro lado lá da Iati, lá, que é o lugar, né? Se não for, Não. é 10 ou 15 anos, né? 10 ou 15 anos. Se não for 15. 15 anos. Não, Guiné-Bissau, ela é África. O Haiti é aqui em cima, é nós aqui. É porque o Haiti, gente, tem mais negro lá, a história é muito interessante. As coisas a gente analisa, olha para vocês verem. Por que lá é um país que ele parece um país da África? É porque é o seguinte, foi o primeiro país a conseguir a liberdade. Lá era colônia francesa. Aí os caras alopraram lá, o Napoleão chegou até a mandar embarcação lá, não adiantou muito não. Foi naquela época de turbulência lá da França, que Napoleão estava tentando guerrear com o mundo todo, né? Aí o que aconteceu? Eles conseguiram a independência deles lá, recentemente. Eles não falam português não, apesar do Brasil estar em missão lá, Minasto, né? Está em missão lá. Aqui, gente, a Constituição prevê que os cargos sejam acessíveis aos brasileiros nato
e naturalizado. E aqui eu trouxe a exceção. Qual que é a regra, gente? A regra é brasileira nato e naturalizado. Tem exceção? Tem exceção. Ó, em determinada circunstância, ao estrangeiro, conforme prevê o artigo 37, inciso 1, está lá. Professor, científico e tal, alguma área nesse sentido aí. Parágrafo único. Os cargos de carreira serão de provimento efetivo, os isolados de provimento efetivo em comissão, segundo a lei que os criar. Gente, cargo de provimento efetivo é por quê? Porque tem um provimento lá, a gente estudou lá atrás, a gente deu uma passadinha, né? Provimento, vamos voltar lá, a gente está na segunda página. O que é provimento, gente? Criado por lei. Provimento é o preenchimento dos cargos. Isso, é o preenchimento. Quer dizer, é um cargo que ele há um preenchimento dele. Você cria um cargo, foi criado o cargo lá na PNH, eu não sei quantos que está no edital, mas lá tem um provimento para aquele cargo. Aí, preencheu ali, você tem um provimento, o cargo está preenchido, né? Então, gente, ó, olha para vocês verem aqui. Cargo de carreira, nós temos de provimento efetivo, né? Que é o quê? Você adquire ele através de concurso público. Cargo isolado, existe de provimento efetivo e existe também de comissão. Então, comissão, seu diretor. Não é comissão diretor. Então, gente, olha para vocês verem. Cargo isolado, gente. Nós temos que ter entendimento o seguinte: cargo de carreira, ele pode ser um cargo em comissão? Não tem cargo de carreira em comissão. Você está entendendo? O cargo, gente, é o seguinte: o cargo isolado, ele pode ser em comissão, né? Mas o cargo de carreira, não. Por exemplo, você é agente, você não é um cargo em comissão. Cargo em comissão, gente, é um cargo de confiança. É o cargo chamado cargo de amplo recrutamento amplo. É livre nomeação e exoneração. Vocês estão entendendo? Cargo comissionado, ó, destinado a livre provimento e exoneração, de caráter provisório, destinado apenas à atribuição de direção, chefia e assessoramento, podendo recair ou não em servidor do Estado. O cargo em comissão deve ser preenchido por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais exigidos em lei. Isso aqui, gente, é da Constituição Federal. Ó, o cargo, a gente tem que ter um entendimento do seguinte, gente: existe uma diferença entre função gratificada e cargo em comissão. Mas por quê? Ó, cargo em comissão é o diretor de unidade. A função gratificada, alguém dá um exemplo aí no sistema prisional? Alguém consegue lembrar aí, gente? Cargo em comissão? Diretor de Não, segurança. gratificado. Não, pessoal. É o assessor de inteligência, é o coordenador. Tinha coordenador que estava recebendo aí, até pouco tempo antes aí, uma gratificação de 200 e pouco se ele fosse efetivo. Então, gente, isso aí que eu estou falando para vocês, eu estou falando da função gratificada. Pode botar aí, cargo de coordenador, função gratificada. Está na Constituição, artigo 37. A posse em cargo ou em comissão determina o concomitante afastamento do servidor do cargo efetivo, de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal comprovada. Me dá um exemplo, gente, isso aqui que eu acabei de ler. O cara é de carreira, aí o cara assumiu... A condenação ele vai receber além das progressões. Não, nesse caso aqui é o de comissão. Aqui está falando do diretor. O cara é agente efetivo, né? E aí ele assume o cargo de diretor. É igual um camarada, por exemplo, teve caso, a pessoa assumiu como diretor, né? O cara efetivo assumiu como diretor. Aí o que foi que aconteceu? Aí a avaliação dele para ali, entendeu? Ele é diretor, ele é um cara comissionado, para depois ele voltar e dar continuidade na avaliação de desempenho. Então o cara está aqui hoje, aí eles precisam dele lá no Secretaria de Pesca, nem sei se tem essa secretaria aqui, mas eles precisam dele lá, ele vai ficar afastado, então ele vai ter que aguardar o quê? Ele vai ter que aguardar para depois ele voltar, aí vai ser contado o estágio probatório dele. Você está entendendo? Então, gente, aqui no caso, vamos lá no artigo 11, gente.
compete ao governador do estado na forma, compete ao governador do estado prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas na Constituição, os cargos públicos estaduais. Quer dizer, quem é que vai prover os cargos, gente? É o governador, não é verdade? Provimento, gente, é diferente de dar posse, entendeu? Dar provimento ao cargo é competência do governador, conforme o artigo 90, né, da Constituição Estadual, além de prover e extinguir os cargos públicos do Poder Executivo, entendeu? Se é competência privativa, gente, então isso aqui, gente, é só o governador que pode fazer esse troço. Se fosse nomeação, seria diferente. Se a gente estivesse tratando de dar posse, nomear aqui, aí lá na frente, lá você pode ter algumas pessoas que podem fazer isso aí, entendeu? Então, os cargos são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Então, agora nós vamos debater tópico por tópico aqui, entendeu? Nós vamos debater tópico por tópico aqui. Gente, nomeação. Nomeação é a forma de investidura em cargo público que se oficializa com a publicação do correspondente decreto ou portaria e se completa com a posse e o exercício. O que é nomeação do cargo, gente? O camarada vai lá, assina o livreto, publica lá no Diário Oficial lá o nome do cara e vai lá, assina o livreto e toma posse. É a nomeação. É o conjunto de publicação, né, do decreto, né, e a posse e a entrada em exercício. Você vai tomar posse do cargo quando? Quando você vai trabalhar. Você vai ser nomeado quando? Quando você vai em audiência assinar o livro. Tem um determinado tempo para tornar Mas você pode prorrogar. Mas ele pode, tipo assim, aconteceu na PNH. O Alessandro, ele era efetivo, era agente normal, aí virou diretor de segurança. Ele não foi nomeado, mas ele pode exercer aquela função sem estar nomeado? Peraí, ele é efetivo, quer dizer que ele foi nomeado efetivo. Não, ele fez o concurso, Isso, foi nomeado efetivo. Aí o diretor de segurança lá deu ele o cargo de diretor de segurança, mas ele não recebia. Só depois de um certo tempo que ele foi nomeado. Isso. Ele pode ter aquela função de diretor de segurança sem estar nomeado? Não, na hora que ele toma a posse como agente, exemplo, ele era contratado, não era? Ele era contratado, efetivou, fez o concurso. Pois é, não, ele já era agente, efetivo. Até então, aí ele assume, você pode assumir no estágio probatório, você tá entendendo? A lei não proíbe não. Ele assumiu, ele era Não, diretor de tá certo. segurança, pode, né? Pode, tem. Entendeu? A promoção, gente, é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de determinado tempo de serviço, dependendo do que prevê cada estatuto ou regulamento sobre a profissão. Vocês entenderam aí, né? Isso é tranquilo. Transferência, gente. Agora nós temos que ver com muita cautela a questão de transferência, permuta, né? Transferência é a mudança do servidor de local de trabalho, de uma carreira para outra ou de um cargo para outra. Elas são feitas a pedido do servidor conforme a conveniência do serviço público. Então, gente, a transferência aqui nós temos a declaração de vontade do servidor público, né? A declaração de vontade dele, entendeu? Por exemplo, chega um diretor e fala: você quer ir para lá? Aí ele pode falar não, né? E vai ser transferido. Aí já não é transferência, entendeu? Então a gente tem que ver o que? A declaração de vontade, né? Reintegração. Reintegração decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado, né? É o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Isso aqui acontece, gente? Isso aqui acontece demais. Às vezes o cara é demitido por uma circunstância injusta, não é verdade? Então, gente, nomeação. O que é nomeação, gente? É o ato de se nomear, tomar posse. Uma publicação de posse e exercício. Isso. A promoção, vocês sabem, é tranquilo, né, gente? A transferência
Transferência ela é o quê? A manifestação de vontade do servidor. Aí, gente, conforme o quê? Conforme a conveniência do serviço público. Quem é que vai definir a conveniência? Lá na frente eles vão definir isso aí. Não é verdade? Readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado reingressa no serviço público, sem direito a ressarcimento de prejuízos, assegurado apenas a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores, para efeito de aposentadoria e admissibilidade. Gente, o que difere a reintegração da readmissão? É que a readmissão às vezes a readmissão é um perdão. Você está entendendo? A reintegração não. A reintegração, ela... Ele recebe o que ele perdeu. Recebe o que ele perdeu. Essa readmissão aqui é um perdão. Ou então precisa do cara lá, o cara foi exonerado, aí precisou dele de novo, chama ele de novo. Porque tem circunstância aqui, gente, que o Estatuto vai trazer, que o cara ele pode ser colocado em disposição, se vocês excluir, extinguir aí a função que ele exerce, ele vai ser colocado em disposição. Se depois de muito tempo vocês não encontrar um lugar para ele, isso aí é muito difícil acontecer. Eu pelo menos não conheço, nunca vi falar. Então eles vão exonerar ele, né? vão demitir, sei lá. Então, o que vai acontecer? Ele vai voltar depois que o governador vai chamar ele. Ele não tem direito não. Nós estamos falando de quê? Reintegração e readmissão. A reversão, gente, o que é a reversão? O cara aposentado. Reversão, o cara aposentado, ele reingressa no serviço público, após verificação em processo de que não subsiste os motivos determinantes da aposentadoria. Então, gente, o cara às vezes, ele aposenta aqui, quer ver nesse caso aqui, ó, que não aqui o cara perdeu a aposentadoria, gente. Aqui não é aquele caso do cara que está aposentado e volta, não. Porque nesse caso aí seria o que? Seria a readmissão, que ele não tem direito a receber, não é verdade? No caso é o cara que às vezes ele machucou, alguma coisa assim, por um motivo ou outro, eles aposentaram ele, aí depois eles verificaram que é isso que ele pode voltar a trabalhar. Pode voltar a trabalhar, não é verdade? Então quebrou lá o processo que fez com que ele fosse aposentado, falaram, não, você não tem esse direito. Você vai ter que voltar a trabalhar. Nós estamos tratando aqui da reversão, gente. Reversão, reverte o trem, né? O cara era aposentado, ele volta à ativa, não é isso? Então, por fim, o aproveitamento, gente. Aproveitamento é o quê? É o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Quer dizer, então aqui eles arrumam um nome até para isso. O cara que está em disponibilidade lá, reaproveitamento. Né? Não, no caso ele pode estar aposentado, pode ser reaproveitado. Não, porque ele não está colocado em disponibilidade. Às vezes o cara está colocado em disponibilidade com ou sem remuneração. Reaproveitamento, você chama o cara do cara, você chama o cara de novo, aproveitamento. Então nós falamos aqui que os cargos públicos são providos por o provimento aqui, então ele acontece nessas ocasiões. Se o cara acontecer a reversão, é provimento. A nomeação é provimento, a promoção é provimento, né? Aqui, ó, só pode ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Aqui está falando, gente, de requisitos legais, para quê? Para o cara preencher os cargos públicos. Ser brasileiro, nós vimos aqui que brasileiro pode preencher cargo público, não pode? Pode. Brasileiro naturalizado pode? Estrangeiro pode? Tem exceção, gente. O artigo 37 traz a exceção. Os professor, não é isso? Então, gente, ó, requisitos: ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade. Tem exceção aqui? Tem exceção, né? A questão aqui da idade aqui vai depender, tem cargo aí, tem concurso aí, né? Pelo menos na área das forças aí, o cara pode ter 16 anos. Vai depender do edital, né? Vai depender do edital, né? Haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei. Você cumpriu suas obrigações, Darlan? Sim. Você foi lá e carimbou depois que você serviu 7 anos? Sim. Então, beleza. Quem não tiver... tiver... o último não, mas aí depois de uns 3 eu fui lá te carimbar. Ah, porque eu ainda não carimbei o meu não. Né? O meu vai vencer ainda, eu tenho que carimbar lá. Fiquei 3 anos mais lá. Acho de R$3 e pouco carimbo lá. Você paga a micharia lá. Às vezes é melhor você ir lá e pagar aqui esse carimbo tudo de uma vez, porque é mais barato do que você ficar indo todo ano carimbar. Até porque eles
passar no formulário pra vocês, vai no Lotec e paga. Já paga, já mata a questão. Então você está em dia com o seu serviço Mas militar. quando fala dessa obrigação militar, quando o cara é militar, e quando a pessoa deixa de alistar, por exemplo. Não, aí é obrigação militar também. Aí passa É obrigação militar. Ó, a questão, gente, é o seguinte: artigo 5º, inciso. Artigo 5º, inciso 8º. Artigo 5º, inciso 8º, gente. O que o artigo 5º, inciso 8º fala? Ninguém será privado de crença, de direito por motivo de crença religiosa ou convicção política ou filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. E negar cumprir o que, gente? Obrigação alternativa que está fixada em lei. O que está falando? Está falando do serviço militar. Nós estamos voltando lá na Constituição, porque uma coisa tem relação com a outra. O cara que é padre, pastor, ele não vai exercer lá a atividade como militar de combate. Ele pode ser um capelão. Isso é obrigação aqui, alternativa. Você vai votar. Se você não vai votar, se você não vota, isso é obrigação alternativa. A principal você tinha que votar, mas você tem alternativa. Então, gente, está em gozo dos direitos políticos. Direitos políticos, a gente vai estudar em qual artigo? Artigo 14 da Constituição, que vai falar quem pode votar, quem não pode votar, quem pode eleger, quem não pode se eleger. Isso é direito político, é você participar de quê? Da democracia. É você participar da decisão, não é isso? Da decisão do governo. Seja através de um voto, seja se candidatando, seja por plebiscito, referendo ou ação. Iniciativa popular. Iniciativa popular, rapaz, né? Então, gente, isso aqui nós estamos falando de direitos políticos. Gente, vamos entender o seguinte: isso aí é direito fundamental, direito político. Artigo 5º é direito fundamental, artigo 14 é direito fundamental. É ou não? A mim é. É só seguir a lógica. Sem direito político você não tem condição de você viver em sociedade. É um direito fundamental. Por quê? Porque está no rol dos direitos fundamentais, que vai do artigo 5º ao artigo 17. Ó, artigo 14 fala de quem pode votar, quem não pode. Artigo 15 fala do questão de político, processo. 16 fala da irretroatividade lá da lei que trata de questões políticas. E 17 fala dos partidos políticos. Aí 18 é a organização do Estado. A gente vai depois dar uma passadinha rápida nisso aí. Então, ter boa conduta, né? Ter boa conduta é o cara ter uma conduta que seja compatível com o cargo público, né? O cara não pode, o ébrio habitual. Quem que é o ébrio habitual, gente? É o cara que toma uma cachaçinha todo dia de manhã e anda com um pacote de pão e uma garrafa na outra mão. Esse é o ébrio habitual. Então esse camarada aí está fora desse requisito aqui. Não preenche. Não preenche. Só refere a isso ou não é libado? Não, isso dei um exemplo aqui. Tem uma série de coisas aí, entendeu? O cara é rufião. O que é rufião? O cara utiliza da prostituição para ganhar um dinheiro, né? Então, gente, tudo isso aí referente à idoneidade. Referente à idoneidade, não já tem sempre. Isso, referente à idoneidade, entendeu, gente? Questão aí de crime e tal, entendeu? Gozar de boa saúde, comprovado em inspeção médica, né? Vai ter a comprovação da inspeção médica, não é isso? É uma fase do concurso. Inclusive, esse concurso nosso dentro do edital não tem vaga para portador deficiente. Não tem. Mas não pode ter não, você sabe por quê, gente? Isso aí é a natureza do cara. Mas para administrativo daria. Não, mas aí é diferente. Você sabe por quê, gente? Olha pra vocês verem. Agente penitenciário é o seguinte: é um caboclo que você pode pegar ele e julgar ele na tranca a hora que você precisar, pode julgar ele na escolta. Ele tem que o quê? Ele tem que cumprir com todos aqueles
requisitos ali, aquelas funções que estão ali na carreira dele. Entendeu? Então, até especificando todas as funções. exatamente. O cara que é deficiente físico, até para ele falar que é agente penitenciário aí fora, vamos supor que você cria carreira do agente penitenciário administrativo. Aí o cara falar que é agente aí fora, naturalmente, é um pouco complicado. Mas o contratado pode ter tudo, né? Oi? O contratado pode, né? Deixa eu te falar que lá na Nelson Brito tinha um cara que tinha um moinho de vidro, tinha o pau dentro da Olha, sério, velho? Sério, os caras ainda zoavam mesmo. Oi, gente. Mas tem a gente que tem na nossa unidade lá, que é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Tem o cara lá que tem uma perna maior que a outra. Olha, o Paulo lá da PNH. Oi, gente, o Bruce Lee tinha uma perna maior que a outra, inclusive isso foi motivo para ele não ser investido no cargo lá no exército americano. A Bruce Lee era o quê? Ele era chinês e norte-americano, porque quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano. Diferente tinha o pé. Tinha um pé maior que o outro, pouquinha coisa. Não, tem um agente que eu conheci Mas aí. o pé não dá pra ele mancar, agora a perna não, ele anda todo aquele cilindrado. Né? Não, mas garrincha, gente, o cara era perneta, né? Não, tem um agente que eu conheci na unidade aí que tinha uma mão de gancho. Ele ia digitar o negócio, ele trabalhava no Ipopeia, ele batia o gancho. Nós temos um amigo lá, o dedinho, né? Perdeu o dedo, aí não foi pra PM e continuou no sistema efetivo. Tá efetivo. Até nas fotos. Tubarão mesmo perdeu um pedaço do dedo lá, quem conhece ele? Ô, Leona, mas no caso assim, de pequenos defeitos, igual perder um dedo e ele entrar com um recurso, ele ganha? No prisional, o cara perdeu um dedinho. Não, ele já não perdeu. Vai depender se isso se caracterizar deficiência. Se não caracterizar deficiência, perdeu o indicador. O negócio é deficiência. O cara não pode por causa da deficiência. Se perder o indicador é mais complicado. Tem algumas coisas lá. Tem algumas coisas lá. O Tadeu está trazendo um fato interessante, né, da questão da deficiência. Agora, só que tem algumas questões lá que elas não se referem muito à deficiência. Elas por exemplo, questão de o cara ser cambota, né, o joelho lá, a coluna. São coisas assim, gente, que elas são coisas pontuais que vão te prejudicar, que você é um cara normal fisicamente, mas que elas podem vir a prejudicar. Não é igual a PM, que o cara que tem uma mordedura em X lá, né? Vocês lembram disso, né? Negócio de dente lá. O cara tiver a mordedura errada lá, já é complicado para ele. Então, Não tem nada a ver. as coisas que... Não, a coisa que eu achei mais engraçada até hoje, gente, nós estamos falando de requisito de físico. Lá no Rio de Janeiro, para fazer um concurso da Guarda Municipal, não sei se algum de vocês viram, o cara tinha que ter 20 dentes na boca. Olha, a massa corpórea, ele também não podia ultrapassar de X lá. Exatamente. Fez todos os testes, passou de tudo. Chegou lá, eles deram para uma gordurinha a mais que o cara tinha. Foi lá no... Isso aí, isso é inconstitucional, você vai contar dente na boca do cara para o cara assumir o cargo, gente. E se caiu o dente na hora que for nomeado? Esse negócio de dente não tem mais, não, assim. Não pode. Não é mais. Isso é ilegal, não. Tanto é que nem SPC não tem também, não. Não, no caso dele, tinha Isso aí é entrar na esfera. Barrete? Não tem não. Você pode estar devendo, você não pode estar com cheque em protesto em cartório. Até onde eu estou sabendo é que eu não cheguei a ler o edital ainda direitinho, não. Mas SPC não tem não. SPC Serasa. Você tem que você pagar o... Como é que você vai pagar se você não consegue? Nem emprego. Não precisa importar agora, não. É como cara, se tiver uma Vai oportunidade. deixar acontecer lá. Isso aí foi uma injustiça, rapaz. Como é que o cara vai entrar para o serviço público sem dever? Tanto de exame caro aí, ó, exame médico, exame psicológico. Não, exame médico tem que pagar. Exame tem que pagar. Exame. Agora achei engraçado. Exame de audição também, exame psicológico acho que não. Psicológico não. Agora parece que o exame médico tudo é por conta do candidato lá e ele pode procurar quem quiser. Sempre foi. Nesse Esse caso caso aí já deu muito pau, até ele contratado. Não precisa fazer um pau para não fazer essa vida. Mas esse negócio de como sujo, esse também como sujo, tá lá, ela tá agora embora. Comigo tem que torcer, você não é atleticano. Pronto, cara, o Cruzeiro, por mim você pode ir embora. Mas você sabe que o Xavier foi exonerado, né? Nós estamos falando aqui, gente, eu não conheci
a favor ou negativamente. Mas eu vou fazer um comentário aqui, gente, não é fazer juízo de valor não, é somente descrever um fato. O que eu estou dizendo? O que aconteceu com esse diretor foi o seguinte, ele foi exonerado do cargo. Olha para você ver como é que a sentença penal, a sentença judicial é violenta. O cara foi exonerado, proibido de contratar com a secretaria por um período, salvo me engano, de 8 anos, perdeu os direitos políticos por 8 anos, e ele teria que pagar o equivalente ao que ele estava recebendo 2 vezes. Então, gente, presta atenção para vocês verem. O cara perdeu os direitos políticos, ele pode fazer concurso público? Não. Não? Não, é requisito aqui. Você está entendendo? Então, gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o seguinte, profissionalmente arrebentou com a vida do cara, entendeu? Então, assim, depois a gente vai estudar o quê? Nós vamos estudar crimes contra a administração pública, para a gente ter uma certa noção como é que o negócio funciona, entendeu? Aqui, gente, ó, vamos continuar aqui. Ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos isolados, os quais não haja essa exigência, né? O cara ser habilitado em cargo público anteriormente, né? Cargo isolado, não há essa exigência. Pera aí, gente. Isso aqui é complicadinho, né? Ali é um cargo regular para postar, aí o cara que está com você. Gente, esse aí. Alguém pediu para mandar uma mensagem aqui, serão feitas em caráter efetivo quando se tratar de cargo de carreira isolado, que por lei deva assim ser provido. Então, gente, nomeação em caráter efetivo que a gente já conhece, né? Cargo de carreira isolado a gente conhece também, é isso? Em comissão a gente conhece essa modalidade? A nomeação feita por comissão a gente conhece, a gente tratou aqui. Tanto é que é livre. É livre escolha do. Livre nomeação. Nomeação e exoneração. E aqui. Livre nomeação e livre exoneração. Exatamente. Entendeu, gente? Então o cara é nomeado também. Entendeu? Ó, interinamente, em cargo vago de carreira inicial em cargo vago de classe inicial de carreira, ou em cargo isolado do provimento efetivo, para o qual não haja candidato legalmente habilitado. Gente, quem que é essa figura aqui? Contratado. Essa é a figura do contratado. Então, é interinamente por quê? Em cargo inicial de carreira, não é isso? Isso. Em substituição do impedimento legal temporário de ocupante de cargo isolado de provimento efetivo ou comissão, né? Então, o cara ou ele pode interinamente aqui, né? Ou então em substituição aqui. Quer dizer, nós estamos falando aqui de uma condição precária, não é isso? Então, parágrafo único. O funcionário efetivo poderá, no interesse da administração, ser comissionado em outro cargo, sem perda daquele que é titular, desde que não trate de cargo de carreira intermediário ou no final de carreira. Não é isso? Isso aqui é difícil, complicado essa questão aqui, ó. Porque o cara pode ser comissionado, né, em outro cargo, né, sem a perda daquele que é titular, desde que não se trate de cargo intermediário ou final de carreira. Isso aqui é complicado. Vamos pular, depois a gente volta com mais calma mais para frente. A nomeação pode ocorrer de 4 espécies: de caráter efetivo, em comissão, interinamente e em substituição, não é isso? É isso que está falando lá. Em substituição é quando? É quando é cargo isolado ou cargo em comissão. Interinamente é os cargos de carreira. O parágrafo único informa taxativamente que o servidor efetivo
que for comissionado em outro cargo não será desligado daquele no qual é titular. Né? Se o cara está comissionado, ele não vai ser desligado daquele outro. Isso aqui é uma exceção, entendeu? Isso é no interesse da administração, gente. Artigo 15. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de sua validade. A Constituição 37 diz que o prazo de validade é de 2 anos. Prorrogado por uma... Isso. Quantas vezes pode prorrogar? Uma vez. Uma vez. Artigo 16 dos concursos. A primeira investidura em cargo de carreira em outros que a lei determinar efetua-se mediante concurso, precedida de inspeção de saúde. Parágrafo único. Os concursos serão de provas e subsidiariamente de títulos. Alguns serão de títulos, não é isso? A primeira investidura, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma da lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, efetua-se mediante concurso, tendo a obrigatoriedade que ocorra expensão médica. A prova de título não pode ter caráter eliminatório e sim classificatório em decorrência do princípio da igualdade. O recém-formado normalmente ainda não possui titulação e o mesmo seria discriminado de forma desarrazoada no concurso se o edital estabelecer critério eliminatório. Isso aqui é mais para questão de prova de título. Se tivesse, quando eu coloquei isso, foi imaginando isso. Porque senão a gente nem ia passar por esse tópico, né, já que não tem questionamento a respeito. Né. Artigo 17. Os limites de idade para inscrição em concurso e o prazo de validade deste serão fixados de acordo com a natureza das atribuições da carreira ou cargo, na conformidade das leis, regulamentos e das instruções respectivas quando for o caso. Isso aqui a gente tratou, gente. Natureza do cargo. Exige idade, igual PM, por exemplo, aí tem que ter o requisito da idade. A Constituição da República proíbe claramente a discriminação contra a idade como critério de admissão de pessoal, né, para os trabalhadores urbanos e rurais. Ocorre que o citado inciso também se aplica aos servidores públicos, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Né? Determinados cargos vai ter natureza que vai exigir as Forças Armadas, militares, eu não lembro o outro aqui não, mas exige sim, né, essa questão aí da idade. Artigo 18. Não ficarão sujeitos a limite de idade para inscrição em concurso, nomeação, ocupante de cargo efetivo ou funções públicas estaduais. Então o cara é servidor público, ele não vai ficar sujeito a limite de idade. O cara é agente penitenciário, ele vai fazer aí, vamos supor aí para PM, né? Isso, só que aí no caso nosso aqui, na questão da PM não aplica. Porque lá são estatutos militares. Isso. E que por ser estatuto militar, dos militares, ele é um estatuto que ele foge às vezes até coisa da Constituição. Tanto é que eles prevê pena de morte, né? Tem muita coisa lá que é esquisita. Artigo 19. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Olha que legal, gente. Isso aqui é interessante. Porque a gente acha que o trem corre à solta, não tem lei que regulamenta o troço. Então, o cara abriu inscrição. O concurso tem que acontecer no máximo 6 meses depois. Não é verdade? Eles podem prorrogar essa prova aí, pode botar lá um despacho lá, prorroga essa prova, mas não pode passar de 6 meses. Né? Realizado o concurso, será expedido pelo órgão competente certificado de habilitação. Gente, que certificado de habilitação que é esse? Se você passou em concurso público, você tem direito a esse certificado. Algum concurso vai exigir isso aí com prova de título. Ninguém geralmente expede, ninguém cobra esse certificado de habilitação em concurso não. Mas vamos supor, às vezes você passa em vários concursos, aí você tem aquele certificado para provar a sua capacidade. Eu acho que eu até tratei disso aqui mais embaixo, não lembro não. Artigo 19 limita o prazo de realizar o concurso no prazo de 6 meses após o encerramento. Tradicionalmente, as bancas examinadoras consideram como título a aprovação em concurso público, desde que seja apresentada certidão hábil expedida por setor de pessoal do órgão certificado do órgão executor do certame, na qual consta a natureza das provas do concurso,
as notas obtidas, a aprovação e a classificação. Alguns editais antigos traziam expresso que não poderia ser expedido nenhum certificado. Ao contrário, o parágrafo único garante a certidão de habilitação. Entendeu, gente? Tratando de vaga em classe inicial de carreira ou em cargo isolado de provimento efetivo, poderá ser feito preenchimento em caráter interino, enquanto não houver candidato habilitado em concurso, atendido o disposto nos itens, alguns itens aqui, né? O presente artigo trata da contratação precária, prevista na Constituição Federal, artigo 37, na lei estadual, artigo 22, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. É isso? Parágrafo 1º, cargo interino, exercício interino de cargo cujo provimento depende de aprovação em concurso não isenta dessa exigência. Não é isso? Para nomeação efetiva, o seu ocupante, qualquer que seja o tempo de serviço. Então o cara é interino, ele vai se transformar em servidor efetivo, ele tem que passar pelo concurso. Todo aquele que ocupar interinamente cargo cujo provimento efetivo dependa de habilitação em concurso, será inscrito ex officio no primeiro que se realizar para cargo da respectiva profissão. Ou seja, gente, o cara é contratado, nunca teve aquele concurso da Guarda Municipal. Aí você tem um tanto de cara contratado. Aí a inscrição dos caras, ela vai ser ex officio. O que é ex officio, gente? Obrigatório. Não assim, porque o cara não quer, mas vai ter que fazer de qualquer jeito. Ela vai acontecer sem a vontade dele. Ele pode até não querer fazer, mas a inscrição dele, ela já está ali posta ex officio. Entendeu? Isso aqui está bem, essas expressões aí mais para frente, está bem descrito aqui, gente. Então são expressões que matam a gente sem não souber, não é verdade? Aqui, ó, a aprovação da inscrição dependerá da satisfação por parte do interino das exigências estabelecidas para o concurso. Que satisfação que é essa, gente? Os requisitos. Isso, o cara tem que satisfazer o requisito. Aprovada a inscrição, serão exonerados os interinos que tiverem deixado de cumprir o disposto no parágrafo anterior. Isso aqui não sei se nunca aconteceu isso aqui não, até porque no Estado, nós estamos falando do Estado, né? Então o cara que não foi lá tentar o concurso, na inscrição aqui está falando aqui que o cara ia ser exonerado. Não acredito que seja na prática dessa forma não, que o negócio seria muito pesado, né? Porque o cara tem o direito dele de... Ele está ocupando o cargo ali, vai tirar ele e vai julgar uma outra pessoa também, não tem lógica, né? Após o encerramento das inscrições, não serão feitas nomeação em caráter interino. Isso aqui também, isso aqui não procede, entendeu? Isso aqui vocês hoje estão aí esperando o concurso, vocês vão fazer a prova, vai continuar havendo contratação, entendeu? Mas aí para fins de lei, é o que está escrito aqui que vale, não é verdade? Homologado o concurso, considerar-se-ão exonerados automaticamente todos os interinos. Na lei está assim, mas não procede na prática não, tá? Outra coisa, gente, o que é homologar o concurso? Concurso é o seguinte, concurso são várias fases, não são? O que você vai fazer? Homologar é fechar essas fases. Homologou, não mexe mais? Então vão nomear. Entendeu? O interino, para garantir permanência no cargo, deverá prestar concurso, né? Será escrito ex officio automaticamente, né? As inscrições serão aprovadas, exonerar-se-á os interinos. Gente, aqui ó, português, exonerar-se-á. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é um pronome, não é? Isso aqui é mesóclise, gente. Entendeu? Quer dizer, o pronome está no meio do verbo. Você tem próclise que vem antes, você tem mesóclise e você tem ênclise, não é isso? Então isso aí vocês vão ter que saber também. Vocês vão estudar isso na parte de português. Então aqui nós temos uma figura aqui que é o pronome, não é isso, o Tadeu, que estuda português? Pronome. E tem um futuro aí. Isso, tem um futuro do pretérito, não é isso? Não, tem o futuro do presente, na verdade, né, que é no subjuntivo, sabe, se não me engano.
Pois é, futuro do presente subjuntivo, não é isso? Exoneraciar os interinos que não cumpriram os dispostos em parágrafo. Isso, o parágrafo terceiro. Os interinos são os que estão, né? É o pessoal contratado, entendeu? Porque para nós aqui, gente, funciona da seguinte forma: nós temos uma lei, aí vai lá, contrata o cara, não é? Mas para as outras áreas não é bem assim não. Porque, por exemplo, a professor chega lá, faz com ele ali um contratozinho ali de uma semana, um mês, um dia. Entendeu, gente? Para o sistema prisional você tem um contrato de 3 anos. Mas para determinadas áreas, você não tem isso não, tem como olhar aqui. Você está entendendo? Acho que é o Edson que chegou. Qualquer cargo público vago, cuja investidura dependa de concurso, não pode ser exercido interinamente por mais de um ano. Também é um fato aí que a lei traz, gente, mas que na realidade não acontece. É o seguinte, gente, a lei, ela prevê... Não, pode passar, sim. A lei, o que ela prevê, gente? A lei prevê que o contrato seja de 6 meses, mas aqui está falando aqui, prorroga-se por 1 ano, não é isso? Então, a lei proíbe que ocorra o exercício interino de cargo efetivo por mais de 1 ano. Artigo 22. Perderá a estabilidade o funcionário que tomar posse em cargo para o qual tenha sido nomeado interinamente. Se o funcionário já tiver estabilidade, tomar posse em cargo interino, ele perde a estabilidade, né? O cara é efetivo, aí ele toma posse, ele assume como contratado, né? Ele já está nomeado, né? Peraí. Perde a estabilidade do funcionário que tomar posse em cargo para o qual tenha sido nomeado interinamente, né? O cara foi nomeado interinamente aqui, não é isso? Vamos tentar entender aqui na vida prática aqui. O cara está efetivo, aí ele vai lá para ele assumir como contratado, sendo que ele já está efetivo ali. Então isso também não acontece no sistema prisional, é até difícil da gente visualizar essa informação, não é verdade? Mas acontece aqui o seguinte, o cara está estável, né? Aí ele toma posse em cargo interino, isso aqui soa mais como se fosse um acúmulo de função que a gente vai trazer lá na frente. A gente tem determinados acúmulos de função que eles são ilegais, não é isso? Estágio probatório, pessoal. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso, e de 5 anos para os demais cargos. Verdade? 3 anos. Mentira. O que acontece? Essa prova de 2007 tem essa questão aí. E lá a resposta ela é 3 anos. Então, gente... Probatório geralmente é 3 anos. Então, gente, o que vai acontecer aqui, gente? É o seguinte... Acertadamente, a gente trouxe aqui que o artigo 41 da Constituição Federal vai falar que é 3 anos. Mas o Estatuto do Servidor fala que é 2 anos. Aí o que vai cair, gente? Na hierarquia das leis. Entendeu? Então, gente, hierarquia das leis. E aqui do Estado. Exatamente. Mas na prática... mas na prática, no nosso estado, então a gente deveria, após os 2 anos... Não, porque a Constituição, ela... A Constituição que prevalece. É porque a Constituição, gente, ela tá assim. A Constituição fala que é para você 3 anos. 3 anos. Então por que aceitar? Se eles dão a opção então da Constituição e do Estatuto, a Constituição, esse troço dela é novo. Aqui não está falando, não. E aqui não foi revogado, às vezes não mudou aqui. Na verdade, revogado é uma revogação que a gente. Ela é parcial. Você está entendendo? É uma revogação parcial do artigo. Esse negócio de 2 anos já era. Entendeu? Então, gente, o que acontece aqui? É a Constituição Federal que manda. Entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte: quem veio primeiro, a Constituição Federal ou a lei? Constituição Federal. E aqui fala aqui embaixo, aqui, ó, atualmente a Constituição Federal tem um período de 3 anos. Não, gente, quem que foi fabricado primeiro? Quem são da fábrica primeiro? A Constituição veio em 88, a lei vem em 52. Na verdade, Pois é, mas aí a gente tem que entender o seguinte: por que está aqui, gente? Pelo seguinte, a lei ela veio antes, não foi? Depois veio a Constituição, aí a Constituição trazia que era 2 anos, veio depois, não é?
Mas mesmo assim, se a Constituição naquela época trouxesse que era 3 anos, já estava revogado. A Constituição é que manda. Só que aí, teve a emenda recente, isso aí é novo. Isso aí eu acho que é de 2003, não sei, 2001, sei lá. Você está entendendo? Então, por que é 3 anos? Porque a Constituição, ela está dizendo que é 3 anos. Acabou. Se aqui não falar que é 2 anos, já era. Nós vamos questionar que não é o caso, mas então, no momento de fazer, deveria automaticamente, ou seja, deveria ter esse corte, ter essa mudança, tipo assim, igual houve no outro, revogado. Mas aí embaixo aí fala. Exatamente. Só que os caras trabalham muito mal, o legislador, ele é preguiçoso. Em vez